Olá, amigos, amigas, senhores, senhoras e senhoritas. Eu sou o professor Leonardo Dlugokinski e esse é o programa Conexões com a Nossa História, um produto do Instituto Histórico e Geográfico Oeste Catarinense. E no programa de hoje vamos falar sobre uma família que saiu da Sibéria e veio empreender aqui em Chapecó. Essa é a história da família Gysi. Espero vocês! A região oeste catarinense é uma região ocupada por descendentes de imigrantes vindos do Rio Grande do Sul. Porém, há alguns casos específicos de imigrantes de primeira geração que vieram da Romênia, que vieram da Alemanha e que estão aqui. Há um caso muito interessante de uma migração que saiu da Sibéria. Alemães vindos da Sibéria. É a família Gysi. E hoje estou aqui com o João Gysi, que vai contar essa história. E já vou fazer a primeira pergunta para o João. Como é que a família Gysi foi parar na Sibéria? Uma história bem interessante. A princípio, eles foram parar na Rússia a convite da rainha Catarina, que já havia casado com o czar Pedro, e foram colonizar a Ucrânia. Posteriormente, conseguiram adquirir terras na Sibéria. Aí se estabeleceram na Sibéria, começaram a montar a estrutura e tudo mais, uma vila muito produtiva, e veio em 1917 a Revolução Russa. E a Revolução Russa acabou retirando os bens e os valores que acabaram levando eles a pensar em sair dali e fugir da Sibéria. Tomaram o trem transiberiano, foram parar em Vladivostok. Vladivostok atravessaram um mar congelado e foram para a Rússia, se bem que nesse meio caminho, atravessando de trenó, meu avô, minha avó, seguindo uma caravana, no meio do caminho, minha avó disse, está faltando um pacotinho aqui. E o pacotinho era meu pai, o Jacó. Aí ela fez meu avô voltou, encontraram no meio da neve, voltaram para o fim da caravana, conseguiram encontrar novamente a caravana e foram parar um tempo na China. E como é que foi essa migração da China para a Europa? Como é que se deu toda essa história? Bom, da China houve uma missão cristã alemã na China, e lá eles contactaram com meu pai, meu avô, né, e o grupo que ele fazia parte, e esse grupo acabou sabendo que haveria possibilidade de imigração para o Canadá, Estados Unidos e Brasil. Escolheram o Brasil por ser uma terra nova, com novos valores, e acabaram indo através da França, de Bordeaux, depois saíram de Calais e vieram parar no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, direto para o interior de Santa Catarina, interior de São Carlos, um município chamado São João. O importante é entender que, vejam bem, essa família só não fez o continente africano e a Oceania, pois os outros continentes eles atravessaram todos uma crise sem precedentes. Quando falamos em Revolução Russa, falamos da queda do czar Nicolau Romanov, que mais tardiamente, junto com a sua esposa e seus filhos, foram fuzilados pelos revolucionários comunistas. Muitas famílias tiveram que fugir, pois tudo foi estatizado. E a família Gysi teve que fazer uma verdadeira epopeia, atravessando todo o continente europeu para poder vir parar no continente americano e, obviamente, passando pela Ásia. Esse é um ponto muito importante. E como é que ficou depois o Jacó no interior de São Carlos? Como é que foi essa história aqui? Bom, pelos relatos do meu avô, eles receberam uma área de terra, de ferramentas, e começaram a montar uma estrutura, né, para começar a plantar e essas coisas. E meu avô falava, mas olha, você quer ser melhor que os outros, trabalhe mais do que os outros. Então, quando os outros descansavam, à noite, por exemplo, ele fazia um serviço de marceneiro, e cadeiras e não sei o quê, prestando serviço para os outros, né, para as outras famílias. E dessa maneira ele conseguiu juntar um pequeno capital e montar um comércio. E montaram um comércio em São João, e depois, num tempo, meu pai começou a levar porcos para São Paulo.
saía de São João, um caminhão de porcos e levava para São Paulo. Isso foi durante um bom tempo. Depois desse tempo, ele ficou sendo conhecido pela atividade dele e, através do convite do Plínio Diniz, ele veio trabalhar como gerente comercial do frigorífico Chapecó. Então, aí foi esse momento que vieram para Chapecó em 1959, 1960. Pega bem o início do frigorífico Chapecó, criado pelo gaúcho de nascimento Plínio Diniz, que foi um dos maiores frigoríficos da nossa região e um dos pioneiros que proporcionou com que muitas lideranças da nossa região surgissem, tanto lideranças políticas como comerciais. E como é que se dá a história do Jacó no comércio? No comércio havia uma pequena empresa em desenvolvimento, em andamento aqui em Chapecó, que estava à venda. Aí ele juntou alguns outros sócios, o seu Ivo Jacomazzi também foi um deles, por isso o Guise Jacomazzi, e mais os outros investidores, e compraram essa loja de secos e molhados, como se chamava na época. Ficava onde fica a antiga a Pitol hoje em dia. Ali tinha um barracão de madeira grande onde eles montaram ali a empresa. Passado um tempo, resolveram comprar uma outra área e compraram essa outra área ali na Marechal Borman. E na Marechal Borman, essa ideia de secos e molhados, de armazém antigo e tudo mais, dentro da mente do meu pai, que viajava bastante para São Paulo, teve uma mudança e disse, não, Chapecó já merece um novo elemento, uma nova forma de venda, é o chamado supermercado. E aí montou o supermercado nos estilos padrões, 2 check-in na entrada, e carrinhos e cestinhos, só que ninguém estava acostumado a esse tipo de situação, como fazer para comprar? Então aí que ele teve a ideia, disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos contratar pessoas para simular uma compra, colocar no carrinho, fazer a volta e depois passa no dono do carro. Aí as pessoas entravam, olhavam e tal, e viam que não era tão complicado pegar o carrinho, passar e escolher seus próprios produtos nas prateleiras. Foi aí que começou essa atividade do supermercado aqui em Chapecó, foi o chamado Supermercado de Chapecó, e foi bem interessante, um açougue junto já com o mercado, que eram as coisas separadas também na época, né? Então essa visão empreendedora ele teve diferenciada e efetivamente deu muito certo na época. O primeiro supermercado de Chapecó, o primeiro momento em que o chapecoense pôde ir até as prateleiras e escolher os seus produtos. Para quem não sabe, antes as vendas de secos e molhados também eram popularmente chamados de bodega. Você encontrava de tudo, desde fumo de rolo até mandolate para poder comer. E você tinha alguém que atendia atrás do balcão, então você solicitava e pegava. Não existia esta coisa de fazer o self-service, de servir-se, de procurar, né? E justamente com o supermercado Chapecó que nós temos esse início, esse primeiro momento supermercadista na nossa região. E depois do supermercado Chapecó, João, como é que foi? Onde era o supermercado antigamente, havia também uma área à venda, meu pai comprou, construíram um edifício e dentro dele foi inaugurada uma loja de móveis e materiais de construção. Então foi a segunda etapa. Eu lembro muito bem, quando eu era criança, meu pai falando com São Paulo e tinha que falar alto no telefones pretos, né? Eu lembro o número do telefone era 446 ainda, então discava ali e ficava falando muito alto, parecia que estava falando diretamente com São Paulo. Mas ali foi a segunda etapa, e a terceira etapa foi um supermercado, onde funcionou posteriormente o supermercado Miatã. Então ali foi onde o supermercado de Chapecó se expandiu para lá, então ficou o supermercado com mais de 1.000 metros quadrados de área de vendas, então ficou uma coisa bem diferente também para a região, e foi um novo marco dentro da área dos supermercados. Aí posteriormente vieram os outros mercados, supermercados também, então aí começou uma concorrência maior, né, dentro da região. Para quem não sabe, Jacó Guise foi tão importante para a região que até tem escola com o seu nome, que inclusive até eu ministrei aula lá. Além de uma loja de secos e molhados, além do supermercado Chapecó, o que mais ele fez, João? Olha, a história do meu pai ela é curta no sentido assim que ele faleceu aos 50 anos, mas ela é muito intensa, porque a partir dos 30 anos, quando ele se desligou do frigorífico Chapecó, ele fez muita coisa em 20 anos. Uma desses complementos dele, ele foi vereador pela extinta Arena, aqui em Chapecó. Ele foi diretor do Hospital Santo Antônio na época também, colaborou muito. Ele era muito amigo do Frei João,
Que eu tenho a impressão que daí que vem meu João da vida, sabe? Porque eles eram muito amigos, eram empreendedores. Ali na construção do seminário também ele se envolvia bastante, junto com o CDL também ele se envolveu bastante também. Então, como empreendedor também, dentro da área da hotelaria, ele achou algo bastante interessante e construiu 2 hotéis, né? Então, um do lado do outro, né? Que era, na verdade, um só no final da história, mas o antigo e o novo. E também se envolveu com a criação da Extrafino. Eu lembro na época que o Ingo Ehring vinha para Chapecó, ele é muito amigo também do Ingo Ehring, e eles estavam nesse empreendimento de colocar a primeira extração de soja da nossa região. Então, na época também ele montou uma empresa chamada Transeston, que era a empresa de transporte de óleo de soja daqui também para Itajaí. E essas foram atividades que ele se envolvia diretamente, assim. Então teve bastante empreendimentos que ele acabava se envolvendo e também, às vezes, não diretamente como conselheiro. Eu lembro que ele era conselheiro da GM aqui de Chapecó, junto com os Demarco, né? Então ele participava das reuniões do conselho. Então, dessa forma também, colaborando, né, com outras empresas. Bom, e agora falando do João. Como é que foi o João nessa história toda? Pois, então, passado uns 30 anos, mais ou menos, né, dentro do desenvolvimento das atividades, eu formado em engenharia, vim morar em Chapecó e acabei conduzindo uma das empresas, a Casa Chapecó, que era material de construção, durante um determinado período. E em um determinado período eu vi que estava entrando com uma carreta de piso no centro de Chapecó e disse, cara, isso não está mais certo, isso não está mais no momento adequado. E era o momento da época de Collor, 94, por aí, que a economia estava oscilando. Eu disse, está na hora de fazer uma mudança. Aí troquei uma ideia com meus irmãos, minha mãe também. Elas, não, você tem que fazer uma mudança que seja para melhor. E aí, efetivamente, em 94 fechamos uma loja de material de construção e ficamos em reforma 1 ano e meio. E em 96, em maio de 96, inauguramos o Centro Comercial Chapecó. Porque dentro da minha experiência como engenheiro também, olhando lá de cima, dentro das casas Chapecó, identificando o que teria de mais importante. O mais importante que eu tinha lá era o ponto, efetivamente, né? Então, a localização, né? Embora de tempos em tempos dava umas enchentes por ali, né? Porque é uma região bem conhecida por isso, mas depois, né, em 96, então, inauguramos o Centro Comercial. Então, com cerca de 30 salas comerciais. Então, foi o início, né, de uma nova etapa diferente, né? Então, no início, o Centro Comercial Chapecó, todas as lojas eram voltadas para dentro e o trabalho de marketing era muito grande, então sempre tinha algum evento acontecendo lá. Então, ou era concurso de redação, ou era associação com os grupos de tradicionalistas de Chapecó para se apresentar lá dentro, ou era concurso de música também que teve. Então, sempre tinha uma atividade ou outra que estava acontecendo lá dentro. Esse é um ponto muito importante. Quando nós pensamos na evolução do comércio, nós começamos com a casa de secos e molhados, passamos ao supermercado, às lojas, e aí chegamos no centro comercial para daí vir o shopping. Vejam, estamos falando de uma trajetória de mais de 40 anos, e isso é absurdamente importante quando pensarmos num passado recente de 20 anos atrás, que não existia shopping, o que tu tinhas? O centro comercial. Era lá onde as lojas estavam e principalmente onde as novidades chegavam. Em uma época em que você não tinha AliExpress, em que você não tinha internet, em que você não podia comprar as coisas direto de São Paulo. Então você dependia que os lojistas trouxessem. E o centro comercial proporcionava que você tivesse mais ofertas e você pudesse com mais facilidade encontrar o seu produto. João, e pensando agora, Chapecó está crescendo, Chapecó está expandindo, e o Centro Comercial Chapecó, qual que é a ideia daqui para frente? Na verdade, a nossa área é limitada dentro do centro comercial, né? Mas a proposta sempre é uma melhoria na qualidade dos serviços. Seja, como diz meu filho João Ricardo, é manter um ponto de excelência no centro de Chapecó. Porque a tendência, muitas vezes, de um centro de cidade é uma popularização do centro, né? São lojas mais populares, mas a nossa proposta é um ambiente onde você possa chegar lá e se sentir num ambiente diferenciado dentro do centro de Chapecó.
Então, dentro desse perfil, né, que nós procuramos, né, vamos procurar conduzir o centro comercial para o futuro. Eu lembro que em algumas viagens que eu fiz para o exterior, encontrei centros comerciais do ano de 1850. Ou seja, eles bem mantidos, eles sempre com novidades, sempre fazendo movimentos, porque tem uma frase que eu acho interessante dentro da logosofia, que se entrevistou o Luiz Alberto tempos atrás, que diz que movimento gera movimento, né? A lei dos movimentos, ela precisa que alguém faça movimento. Então, esses movimentos que você faz com que continuem acontecendo novidades, novas propostas, novas formas de comercialização também. Hoje nós temos lá dentro do centro comercial muitos serviços sendo prestados, né? Então, essa é uma tendência, né? Porque você, além de não precisar de um ambiente muito grande, você tendo uma referência, tendo o café do Miguel lá, para você tomar um café para receber o seu cliente, tendo uma sala comercial onde você possa fazer a comercialização, fazer o seu contato com o cliente, não, é um ambiente que pode se perdurar por uma longa data. E, além disso, dentro do meu ver, e é um pensamento, os bairros de Chapecó estão crescendo muito, estão se tornando pequenas cidades. Então, esses cabem também, essa ideia do pequeno centro comercial, fora, né, essa concorrência com os shoppings é diferente, né? Você tem que saber se posicionar para não bater de frente. Então, encontrar outras formas de oferecer o produto, oferecer serviços também, que o cliente se sinta bem, né? E tem experiências que valorizem aquilo que ele está fazendo, sabe? Então, você chega lá e diz, não, vou tomar um café tranquilo, vou fazer um corte de cabelo, vou fazer naquela empresa que é um cerimonialista do meu casamento, vou ser super bem atendido, porque o ambiente falando com uma lojista agora, essa semana passada, ela falando, olha, eu vim para cá pela energia desse ambiente, porque eu senti algo diferenciado, então, por isso eu estou aqui. Então, essa energia que a gente quer ver se, né, mantém permanente e acesa essa chama. Né? Não fazer, entregar e falar, não faz, agora não mexe mais. Não. O cuidado e a permanência de uma coisa no mercado exige atenção constante. Do visionário Clemens Gysi, que saiu da Alemanha, foi para a Rússia, da Rússia para a China, da China de volta para a Europa, Europa para o Brasil, passando por Jacó Gysi, que empreendeu, começando com uma loja de secos e molhados, passando por um supermercado, chegando ao João Gysi, que monta um centro comercial. Temos todo o empreendedorismo que proporciona que Chapecó se torne este município que está na vanguarda das inovações. Em nome do Instituto Histórico Geográfico Oeste Catarinense, agradeço o João Gysi pela participação e nos vemos no próximo episódio. Aquele abraço!